Pode se assentar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, eu não sei a sua expectativa, mas as minhas são as melhores. Eu não sei a forma que você entrou neste culto, mas eu tenho a convicção e a certeza. Se você abrir o seu coração para que o Espírito Santo ministre no seu coração hoje, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida, a sua casa. Amém? Nós estamos num culto, numa campanha, marcados por milagre. Amém? Quem tem sido marcado por milagre aqui, querido? Quem tem sido marcado por milagres aqui? Amém? Hoje eu estava olhando no espelho, estava orando ao Senhor durante a tarde, e quando eu me olho no espelho, eu vejo uma pessoa marcada por milagre. Amém? Uma pessoa que foi doente durante 18 anos, dependente químico, 2 prisões. E é desse tipo de milagre que eu quero falar com você, querido. Não existe milagre que o Senhor não possa fazer na sua vida, mas existem milagres que são limitados. Vira para o seu irmão e diga: existem milagres que são limitados. Quem limita esse milagre? Somos nós, queridos. Amém? Quando nós falamos que nós estamos vindo numa campanha marcados por milagres, e nós estamos servindo a um Deus que pode fazer todo e qualquer milagre na minha vida, mas muitas vezes, como eu tenho entrado na presença desse Deus, eu preciso entrar na presença desse Deus, querido, 100%. A minha vida tem que estar 100% ligada ao Senhor. Mas evangelista, pode ser que você esteja chegando na igreja hoje, querido, pode ser que você tenha uma semana, não importa, eu estou falando é da forma como você entra, é como o seu coração está disponível ao Senhor. Amém? A Bíblia diz que um coração contrito o Senhor não resiste. E muitas vezes, quando nós estamos entrando na presença de Deus, como está o nosso coração? Mas será que estamos verdadeiramente buscando o dono do milagre 100%? Amém? Eu gostaria só de ler um versículo aqui para vocês. Isaías 42, versículo de número 8, amém? Olha o que diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. O que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, querido? Que Ele é o Senhor, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Porque muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, nós vamos em uma cela, ou temos uma cela. Amém por isso, querido, glória a Deus, esse é o caminho. Mas existe outro caminho que pode levar você a receber o seu milagre que você não recebeu ainda. Muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, por que o meu milagre não chega? A palavra diz que ninguém vem ao Pai senão através do Filho. Como que eu tenho buscado o Filho para que o Filho toque no Pai, para que o dono do milagre entregue para mim? Porque a Bíblia diz que o Senhor está à destra do Pai, e o Pai é o redentor do milagre. Jesus é o intercessor entre o homem e Deus. Como eu tenho me aproximado de Jesus para que Jesus fale com o Pai e entregue o milagre nas minhas mãos? Não estou falando que seja uma troca, mas eu estou falando que tem que ser uma vida de intimidade com o Senhor. O pastor Fábio pregou aqui com muita propriedade, falando ali onde Pedro e João foram orar na 3ª hora, e ali estava um homem, e ele falou sobre oração. O pastor Marcelo veio na vigília, falando sobre, até ele deu um testemunho de vozes que nós escutamos, e tudo nós falamos que é a voz de Deus. Eu aprendi uma coisa, querido, e eu coloco isso em prática. Os dons, eles são de Deus, Ele nos presentia, mas um dom que um cristão ele tem que pedir e orar é o discernimento de espírito. Porque quando nós temos discernimento de espírito, nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem. E hoje o que o diabo quer é colocar muita coisa do mundo camuflada em nós, para nós acharmos que vem de Deus e não vem. E aí é onde nosso milagre ele é roubado. Amém? Glória a Deus. Então eu venho nos cultos, eu vou numa cela, eu falo em línguas, mas como está o meu posicionamento com o Senhor? Como está a minha vida de intimidade com o Senhor? E aí vem o Fernando no culto de domingo e fala sobre paternidade, sobre, muitas vezes nós vemos o Senhor como um amigo, nós vemos o Senhor como o Senhor, porque Ele é o Senhor, mas não conseguimos enxergar o Senhor como Pai, como nosso Pai. Quem tem filho aqui, querido? Como o teu filho chega para você para conversar, para pedir algo para você? Ele chega de qualquer forma? Ele chega de qualquer jeito? Não. Ele chega de uma maneira que ele vai agradar o teu coração. E assim nós temos que fazer com Jesus, com o Espírito Santo, para que Jesus ele olhe para nós e fale: Pai, existe uma pessoa ali que realmente tem buscado
a intimidade conosco. Abençoa, derrama um milagre sobre a vida dessa pessoa. Nós não podemos mais, queridos, começar a vir para a igreja, começar a entrar numa campanha marcados por milagres, começar um ano falando que nós vamos mais alto com a nossa mentalidade da mesma forma. Nós temos que ter a mudança de mentalidade. Deus, Ele não é sentimento. Deus, Ele é intimidade. E quando nós temos intimidade com o Senhor, o diabo olha para nós como uma ferramenta poderosa e ele não consegue alcançar as nossas vidas, amém? E hoje eu queria falar para vocês de um tema, querido, que para você pode falar, mas será o evangelista está pregando heresia, está falando coisas que não existem. E eu peço que o Espírito Santo te ministre, querido, que no decorrer da palavra você consiga entender realmente a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ministrou ao meu coração, porque a palavra ela passa primeiro por mim. Se a palavra não passar primeiro pelo ministro, ele não for ministrado, querido, ela não vem de Deus. O Senhor ministrou muito meu coração. E eu queria falar para vocês hoje de deuses infiltrados. Amém? Deuses infiltrados. Glória a Deus. Mas evangelista, como assim? Como o Senhor pode falar que eu dentro da igreja, eu vindo no culto, eu adorando a Deus, eu posso ainda ter deuses infiltrados dentro de mim? Olha só, deuses infiltrados. Glória a Deus, hein? A multimídia, show de bola, top. Se nós vemos aqui, queridos, só essa imagem já é a metade da minha ministração. Todo mundo consegue ver essa imagem? Aqui nós vemos uma pessoa toda amarrada com situações de celular, situações de televisão, situações que roubam. E aqui eles colocaram os deuses da mitologia grega, Eros, Atena. Eu não quero entrar nesse mérito, mas muitas vezes que você já deve ter assistido algum filme, sim ou não, sobre infiltrados. Quando uma pessoa, alguém, um agente, ele quer entrar no exército inimigo, ele quer entrar numa facção, ou ele quer entrar numa empresa, o que essa pessoa ela começa a implantar? Ela começa a implantar informações, amém? Informações ou colher informações, para quê? Para que naquele lugar onde ele se infiltrou seja destruído facilmente. Não é diferente com o inimigo. Ele coloca situações na nossa vida que ao longo do nosso decorrer, a nossa correria do dia a dia, parecem situações insignificantes, parecem situações que são muito tranquilas, mas se nós formos ver, vai nos afastando de Deus. E tudo aquilo que ocupa na minha vida o lugar de Deus, ele se torna um Deus na minha vida, amém? Quem concorda com isso? Então muitas vezes quando o Senhor me deu essa palavra, Deus infiltrados, eu falei, Senhor, é verdade, eu preciso de mudar a minha mentalidade espiritual, porque eu estou apenas no segundo mês do ano de 2019. Como que eu quero chegar no final do ano de 2019 e fazer ali uma retrospectiva da minha vida? O que mudou? Não é o que mudou, eu que tenho que mudar, querido. Eu que tenho que ter a minha mentalidade de busca e intimidade com Deus. Eu que tenho que ter a minha mentalidade de oração em Deus. Eu que tenho que ter a minha mentalidade de propósito em Deus, amém? Mas o principal objetivo é nos afastar da presença de Deus, sem percebermos, pois Ele coloca situações que fazem parte do nosso dia a dia e que não percebemos, amém? Então, queridos, eu queria falar aqui algumas situações, alguns deuses que muitas vezes o inimigo coloca nas nossas vidas, que nós não percebemos, mas nos afastam da presença de Deus. E se no decorrer da administração você vai perceber, se a gente deixar isso de lado e começar a buscar a presença e a manifestação de Deus, nós vamos ser pessoas que nós viemos numa campanha marcados por milagres, mas nós vamos ser pessoas que marcamos pessoas por milagres. Amém, querido? Chegou o tempo da igreja entrar num avivamento de não só vir numa campanha marcados por milagre, mas eu ser a igreja que faz milagre. Isso só vai acontecer, querido, quando eu mudar a minha mentalidade, quando eu entender que o Pai, Ele tem todos os milagres para dar para a minha vida, mas eu preciso ser íntimo do Pai. Quem aqui teria coragem hoje de passar na rua, ver uma pessoa desconhecida e levar para casa, junto com seus filhos, com seu cônjuge, para passar uma noite na sua casa? Quem teria coragem? E muitas vezes nós achamos que Deus também tem que dar os tesouros deles para estranhos. Muitas vezes nós nos comportamos na presença de Deus como estranhos. Não estamos buscando intimidade, não estamos orando, não estamos buscando o reino. Querido, quando alguém recebe um tesouro de Deus, a pessoa quer mais e mais, amém? E
até uso aqui a frase que meus professores dizem, eu digo professor, pastor Fábio, pastor Marcelo. Eu estou aqui porque eu recebi aquela palavra que o missionário falou, querido. Eu tenho sempre andado com eles, tenho sempre estado com eles, tenho edificado a minha vida. Amém? E eu quero falar o primeiro tópico aqui para vocês sobre distração. Diga distração. Amém? Lucas 10, do 38 ao 42. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 ao 42. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Se não acharam, está no telão. Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, olha o que aconteceu. Jesus passa numa aldeia, ele entra na casa de Marta e Maria, o próprio Jesus. E a Bíblia diz que Marta se encontrava distraída com algumas situações, mas Maria, ela se prostrou aos pés do Senhor, porque queria adorá-lo. Quantas situações tem nos distraído? Mas escute, o que Marta estava fazendo era errado? Em igreja, Marta, ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós estamos distraídos com coisas certas na hora errada. Na hora que o Pai nos espera para buscar a presença dEle, para orar e clamar, nós estamos distraídos com coisas que não vão nos edificar naquele momento, querido. E é isso que o diabo quer: colocar situações que pareçam que não estão nos afastando da presença de Deus, e ele vai minando aos poucos. Mas aqui o próprio Jesus falou: Marta, você está preocupada, você está distraída. Olha o que ele diz no 42: mas uma só é necessária. Maria escolheu a parte, a qual não lhe será tirada. Aquilo que você busca na presença de Deus, a entrega que você tem na presença de Deus, Deus manda te dizer para você nessa noite: não lhe será tirada. Mas não troque a presença de Deus por distrações do mundo, querido. Existe hora para todas as coisas, mas a principal da nossa vida é buscar a presença de Deus. E hoje, no mundo atual que nós vivemos, existem muitas coisas que nos distraem da presença de Deus, que nos tiram da presença de Deus. Veja que a distração tomou conta de Marta, mas Maria não queria perder a oportunidade de estar perto do Senhor. Quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de estar perto do Senhor, querido? Quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de receber a manifestação do Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós temos tido a oportunidade de buscar a manifestação de Deus, estamos deixando de lado? Mas isso, querido, é uma artimanha do inimigo. Isso muitas vezes é um Deus infiltrado dentro de nós, que não nos faz perceber que aquilo que nós temos feito é algo que é normal, mas a presença de Deus tem que ser algo que tem que ser sobrenatural na nossa vida. E nós não devemos nos apegar ao natural, amém? Glória a Deus. Nós temos tempo para todas as coisas, mas a nossa prioridade é Deus. Vira para o teu irmão com o dedo de profeta e diz: temos tempo para todas as coisas, mas a nossa prioridade é Deus, amém? Quanto tempo você fica distraído na frente de uma televisão, celular ou rede social? Segura aí essa pergunta, amém? Quanto tempo você fica distraído na frente de uma televisão, celular e rede social? Segura essa pergunta, eu vou te fazer outra. E quanto tempo você fica buscando a presença de Deus e intimidade com Deus? Qual o tempo que dá mais aí? Você sabe, amém? Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. Novela. Querida, eu não estou falando, escute bem, eu não estou te falando que é proibido assistir novela. Eu não estou te falando que é proibido você mexer no seu celular. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você excede o tempo disso, e o tempo que você pode ficar com Deus, você troca por isso, você está adorando aquilo. E esse Deus, ele está infiltrado dentro de você, desapercebido. Um exemplo, novela.
Hoje, querido, nós vemos, amém, tem a novela da Record, Jesus, fala sobre Jesus. Interessante é você assistir e ler a Bíblia, porque muitas coisas ele coloca no mesmo para chamar nossa atenção. Não estou falando que é errado, pelo contrário, é ótimo. Mas hoje existem duas novelas na Globo. Uma novela fala sobre portal, amém? Eu fui estudar, eu fui ver sobre isso, que a novela é um portal, e todos nós sabemos, quando nós estudamos sobre batalha espiritual, que espelho é um portal, onde a mulher entra pelo espelho e é um portal, ela vai para outra vida, não existe outra vida, amém? O homem é dado a morrer uma só vez, após isso, o juízo. A outra novela, o sétimo guardião, aonde um gato se transforma em homem, o nome do gato é Leão, que significa leão. Os gregos de Israel colocavam, o pessoal de Israel, que moravam na Grécia, colocavam muito o nome dos filhos de Leão. Só que nós pegamos aí a camuflagem do inimigo. Quem é que é semelhante ao leão? Que é o leão da tribo de Judá. Quem? Jesus. A novela pega um gato, que não é leão e nunca vai ser, porque só existe um leão, o nosso Jesus, e coloca o nome de leão e ele se transforma em homem, mas um homem enganoso. E tem muita gente distraída com isso. Tem muita gente que nessa igreja não, em nome de Jesus, mas quando o culto demora um pouco para acabar, fala: pastor, acaba porque tem mais um capítulo hoje do sétimo guardião. Existe um Deus infiltrado dentro de nós, quando nós fazemos isso, amém? Então nós temos que ter a inteligência, como o missionário falou aqui, de saber e discernir aquilo que quer nos prender e tirar da presença de Deus, e aquilo que vai nos trazer conhecimento. Um jornal te traz conhecimento? Um jornal traz para você as coisas que estão acontecendo no mundo? E uma novela como essa, o que agrega na vida de um cristão? Eu sei que nessa igreja não tem cristão que assista essa novela, em nome de Jesus. Na hora da novela você vai se prostrar e vai falar: eu não vou me apegar com as coisas daqui, porque o meu lugar é no céu. Vai se prostrar e vai buscar a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Mas você consegue entender que a distração muitas vezes é um Deus infiltrado dentro de nós? Você consegue entender isso, querido, amém? Ou eu estou falando coisa que não existe? Se eu tiver, você pode falar, querido, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje em dia o diabo quer nos deixar distraídos com coisas do mundo, porque ele sabe, se nos disponibilizarmos para Deus em oração, Deus vai nos revelar os seus tesouros, querido. Não existe algo mais gostoso do que você descobrir os tesouros de Deus. Deus colocar para você os segredos dele, a manifestação dele, a revelação da palavra, a intimidade, aquilo, a direção que ele quer te dar. E por isso que o inimigo quer que nós ficamos tão distraídos, colocando tantas coisas no século de hoje, amém? Segunda coisa, inconstância e oscilação. E eu posso colocar aqui também empolgação. Quantas vezes nós oscilamos, querido, dentro da igreja? Quantas vezes nós oscilamos em buscar ao Senhor, amém? Tiago 1, versículo de número 3 a 8, diz assim, ó: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua, amém? Número 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo número 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Amém, querido? A nossa fé tem que ser algo inabalável. A nossa fé tem que ser algo que nos move. Olha o que fala: não uma pessoa inconstante, porque essa pessoa não vai receber do Senhor, querido. Hoje eu peço, hoje eu oro, amanhã eu não sei mais nem o que eu pedi, eu não sei mais nem o que orei com o Senhor. Essa pessoa é uma pessoa inconstante. Essa pessoa é uma pessoa empolgada no Evangelho. Não há mais tempo, querido, para empolgação. Não há mais tempo para a gente ser uma pessoa inconstante dentro da igreja. Existem pessoas aí fora que precisam da tua oração.
Existem pessoas aí fora que precisam de ouvir o teu testemunho. Existem pessoas aí fora que precisam que você seja um canal de bênção. Existem pessoas aí fora que precisam receber um milagre através da sua vida. E muitas vezes nós estamos se apegando a isso, querido. No versículo 17 diz assim, ó: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança e nem sombra de variação. Vocês já viram aquele irmão? Você chega um dia na igreja, cumprimenta o irmão, ei, terra, vaso, manto, nébria. Chega no outro culto, a paz, senhor irmão, a paz. E aí, irmão, o que está acontecendo? Deus proverá, Deus sabe. Irmão, ou você tem fé para entender que Deus é soberano, que Deus pode fazer qualquer coisa para você, ou você, irmão, precisa, em nome de Jesus, buscar mais ao Senhor. O que falou aqui em Tiago? Falou sobre fé, querido. O que o pastor Fábio falou no domingo? Sobre fé. O que o Fernando falou no domingo? Sobre fé. O que eu estou falando? Sem fé é impossível agradar a... Então como que eu consigo receber os tesouros de Deus se eu sou uma pessoa inconstante? Se eu sou uma pessoa que uma hora quer uma coisa e outra hora quer outra coisa? Se eu sou uma pessoa que um dia pede A e no outro dia pede B? Não tem como, querido, o Senhor me abençoar, porque eu me torno inconstante. É algo terrível que age na vida do cristão. Junto com a inconstância vem empolgação. Se você está ligado no Pai orando, se apresentando, se o Espírito Santo dele habita em você, você não será uma pessoa inconstante. Você será uma pessoa que vai realizar. Vira para o teu irmão e fala: irmão, com determinação, irmão, você vai realizar. Amém? Olha isso aqui. Começa um propósito. Eu vou começar um propósito, eu vou orar aqui 7 semanas, eu vou orar aqui 14 dias. No segundo dia você nem lembra mais do propósito. Coloca o celular para despertar todo dia 3 horas da manhã. No terceiro dia você quebra o celular, chama o celular de demoniado. Irmão, isso é inconstância. Deus não age na inconstância, Deus age na fé, Deus age no propósito. Olha, começou as casas de paz, eu quero pelo menos 2. E aí, irmão, a casa de paz está amarrada em nome de Jesus. Eu não vou sair da minha casa dia de quarta, dia de segundo, que é mês canto, para fazer casa de paz. Isso é inconstância, irmão. E toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus, Deus nunca vai deixar que nós sejamos mais fiéis do que Ele. Aprenda isso. Amém? Vai iniciar um plano de leitura na Bíblia. Vou começar, mas eu vou ler, sei lá, vou no livro que só tem um capítulo. Acabo esse, depois eu vejo o que eu faço. Não, irmão, seja constante, seja direto, busque conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que entender os mistérios do Senhor. Sem leitura de Bíblia, sem oração, sem fé, não tem como a gente fazer igual o pastor Fábio ensinou, fluir. A igreja tem que fluir, querido. Chegou o ano da igreja fluir. Chegou o ano da igreja não só esperar o milagre que vem do altar, mas a igreja ser um milagre vivo. Você está aí no culto, querido. Sentar uma pessoa que tem câncer do seu lado, sentar uma pessoa cega do seu lado. Quando acabar o culto, a pessoa está curada em nome de Jesus, porque ela sentou do lado de um homem, de uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, que não se abala, que não é inconstante, que busca a presença de Deus, que ora, que clama. Eu creio, querido, nessa igreja. Eu creio nessa igreja. Eu creio que esse ano é o ano de nós voarmos mais alto. Eu creio que a sua célula vai haver milagre. Os meus discípulos chegaram, evangelista. No começo da casa de paz é assim, diferente, né? Todo mundo fica olhando, todo mundo fica prestando atenção. Sabe o que eu falei para eles? Vamos entrar no propósito. Vamos orar por sinais. A pessoa entrou na casa de paz, querido, com a febre, com a dor de cabeça, com um problema no casamento. Somos nós que temos que orar para desatar esse nó na vida das pessoas. Querido, não para minha honra, não para minha glória. Um certo domingo estava ali o neto da minha discípula. Ele estava quase convulsionando de febre. E aí, querido, a minha inconstância pedia para ela levar ele no médico. Mas a voz do Espírito Santo de Deus falou ao meu ouvido: pega ele no colo e começa a me adorar, começa a falar que eu sou especial. Quem estava aqui na hora viu, querido, a febre dele cessou imediatamente.
Mas a minha inconstância, a minha empolgação queria que ele fosse para o médico. Mas Jesus queria curar ele naquela hora. E é isso que eu quero falar para vocês, querido. Muitas vezes a inconstância é algo que tem infiltrado dentro de você, que não quer deixar você fluir, que não quer deixar a sua célula multiplicar, que não quer deixar você fazer casa de paz, que você vem para o culto de um jeito e sai do mesmo jeito. Não é isso, querido. O evangelho não é isso. Eu venho na presença de Deus, eu recebo o toque de Deus e eu tenho que sair diferente. Porque quem me tocou foi o autor e consumador da minha vida. Quem me tocou foi o Deus Todo-Poderoso, foi o El Shaddai, foi o leão da tribo de Judá. E quando ele toca, algo acontece diferente. Outro tópico: orgulho espiritual. Amém? Mateus 16, 13. Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Uau, diga uau! Irmão, Jesus estava ali fazendo um discipulado com seus discípulos, e ele começa ali a interrogar, e eu creio, fazendo uma analogia, o nome do discipulado é: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você, igreja? Quem Jesus é para nós? Pai, o nosso Abba. Mas ali, queridos, a palavra diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo do Pai, diz: Senhor, eu reconheço, verdadeiramente o Senhor é o Deus vivo, é o Filho do Pai que te enviou. Será que nós estamos reconhecendo isso? Mas veja bem, o discipulado estava correndo ali, e aí Jesus, o líder, o discipulador, ele começa a dar autoridade, porque a autoridade já tinha vindo de Deus para Pedro, mas agora o líder, ligando a autoridade do Pai com a autoridade do líder, começa a dar mais autoridade para o discípulo, e fala: verdadeiramente falasse pelo Espírito Santo. Olha, tudo que você ligar na terra, Pedro, a partir de agora está ligado no céu. Tudo que você fizer, Pedro, está ligado, eu estou ligado, eu ligo essa palavra. E aí Pedro, querido, fala: uau, eu sou o discípulo, eu sou o cara. O meu líder me elogiou no meio do grupo de 12, no meio do discipulado, no meio da igreja. Aleluias. Amém, querido? Não é errado você receber um elogio de um líder. Pelo contrário, o líder, ele foi estipulado para fazer o discípulo crescer. Mas o discípulo nunca deve esquecer quem o líder representa para ele. Amém? Versículo 22 diz assim, ó. 22 não, perdão. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Olha o orgulho espiritual. O discípulo que tinha acabado de ser elogiado, agora porque achou que tinha autoridade, porque achou que tinha sido elogiado pelo líder, porque tinha recebido a autoridade do Pai, achou por direito repreender o líder. E a igreja? O que nós vemos nisso? Na mesma hora que o Espírito Santo de Deus deu autoridade para Pedro, Pedro não vigiou, e o infiltrado entrou dentro dele. Porque se ele não tivesse dado lugar, querido, se ele estivesse ali na presença de Deus, ele não tinha recebido isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Uau, que palavra! Ao mesmo tempo que Jesus elogia o seu discípulo Pedro,
Pedro, você é o cara, você é top. O milagre que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você fazer na terra, eu ligo. Tá ligado, Pedro? Na mesma palavra, Jesus identifica o infiltrado dentro de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Na mesma hora que ele fala que Pedro foi revelado pelo Espírito, na mesma palavra ele diz que Pedro não entendia as coisas do céu, mas as coisas da terra. Você tem que ligar, tá ligado no Espírito Santo, querido. Porque senão, ao mesmo momento que você acha que está sendo usado pelo Espírito Santo, tem um infiltrado dentro de você, e querendo que você viva as coisas da terra, e não as coisas do céu. Pedro ali achou que estava tudo certo, que ele poderia chegar e repreender Jesus, e a palavra diz que ele repreendeu. Ele chamou Jesus de lado e falou: Jesus, você é louco? Como você fala que vai morrer? Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Ei, discípulo, entenda uma coisa: a direção que vem para o seu líder é a direção de Deus. Não se coloque entre Deus e o seu líder, amém? Não traga essa maldição para a sua vida. Receba o elogio, receba a palavra, receba a autoridade, mas continue humilde, continue fluindo, continue recebendo. Escute, querido, eu vou contar algo para vocês aqui que o Espírito Santo está me impulsionando a contar. Certo dia nós estávamos num discipulado, e eu estava igual Pedro. Achei que eu era o cara, que eu estava orando, que eu estava fazendo propósito, que eu estava andando descalço. Deus pegou e levantou um profeta. Falou: você é orgulhoso, você é soberbo, você está fazendo tudo errado. Se você quiser que eu te exalte, desce agora. Eu tenho um cavalo, eu não esqueço que ele deu uma palavra. Eu tenho um cavalo preparado para você. Sobe nesse cavalo porque eu vou te exaltar. Na hora eu queria repreender o profeta. Falar: para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque a pior coisa, querido, para alguém é escutar que é orgulhoso, que é soberbo. Nós não estamos preparados para isso quando nós não estamos com o Espírito Santo. Eu tinha duas opções. Primeiro eu fiquei pensando: meu Deus, como que Deus está falando tão duro comigo assim? Eu tinha duas opções: receber aquela palavra e mudar a minha vida, ou continuar achando que eu estava fazendo a coisa certa e descartar a revelação do profeta. Eu escolhi a segunda opção, querido. Eu escolhi receber aquela profecia. Eu entendi que realmente eu era uma pessoa orgulhosa, soberba, que muitas vezes o infiltrado entrava dentro de mim e colocava essas situações. Amém? Sabe quem foi esse profeta? O pastor Fábio. Se eu não tivesse recebido a palavra dele, querido, agora muito tempo se passa. Quem é o profeta que está ajudando na minha vida, ajudando na minha saúde, minha casa? Ele tem me ajudado. Eu emagreci 24 quilos com a orientação dele. Amém? Então eu entendi que lá atrás eu recebi uma orientação espiritual. Aqui na frente ele ligou na terra também, e eu estou recebendo uma orientação para a minha vida, para a minha saúde. Isso mudou a minha vida, porque se eu não tivesse, eu sou sincero em falar para vocês, se eu não tivesse recebido aquela direção do pastor Fábio, guiado pelo Espírito, eu não estaria aqui ministrando para vocês hoje, querido. Então a gente tem que entender que muitas coisas vêm para nos confrontar, mas o confronto faz você crescer, querido, amém? Vira para o seu irmão do lado e fala: o confronto, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor que é digno de toda a adoração. Amém? Muitas vezes é isso que tem acontecido. O líder ajuda um discípulo a crescer, pois é o papel do líder. Mas o liderado acha que porque recebeu elogios do líder, ensinamento e autoridade, esquece quem o líder é. Se eu estou aqui hoje, é porque um líder. Quem quando era criança aqui precisava pular um muro e um amiguinho fez cadeirinha? Quem lembra? O líder é assim na vida de um discípulo. Só que quando você pular um muro para o outro lado, não esquece de puxar o seu líder não, querido. Amém? Muitas vezes o papel do líder é esse: ele faz cadeirinha para o discípulo subir, mas não esquece quem é o líder na sua vida. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho a liderança do meu pastor Santo 10 anos. Eu estou na igreja de 10 anos, ele é meu líder, é a pastora Sheila. Já me confrontou, até falei para uns discípulos meus aqui um dia, na vigília ele falou com o diácono, achou que estava falando comigo. Passou por mim e queria me pegar. Eu falei: pastor, mas não foi eu. Tá bom, pastor. Amém, querido? Receba a orientação do seu líder. Pedro ali tinha recebido os dons, mas os dons não são nossos, é um presente de Deus. Muitas vezes é assim. Pedro não percebeu de forma nenhuma. Ele achava que ele estava com autoridade, mas estava com orgulho infiltrado. Amém? Outra coisa, querido, para a gente encerrar, que pega muito na vida do cristão: voz distorcida. Um Deus que fica infiltrado dentro de nós, voz distorcida. O pastor Marcelo deu uma pincelada aqui na vigília. Ai, Deus falou. Ih, xarabadu yesebe, e Deus mandou.
e não flui. Você não vê as coisas acontecendo, você não vê fluindo. Querido, quando Deus fala, as coisas fluem. Quando Deus fala, a tua vida, ela muda. Quando Deus fala, não traz dor. Quando Deus fala, não traz dúvida. E por que será que tem tanta gente falando que tem ouvido a voz de Deus, vivendo na dúvida, na incerteza, não se lança, tem medo? Não, querido, eu acho que você não está escutando a voz de Deus. Nós não estamos escutando a voz de Deus. Olha o que diz. Olha o que diz em João 10, 27. João 10, 27. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Tem ovelha de Jesus nessa noite aqui? Tem ovelha de Jesus nessa noite aqui? Se você é ovelha de Jesus, você ouve somente a voz de Jesus, querido. Amém? Cuidado, porque pode existir uma voz infiltrada dentro de você, que não é a voz do Pai. Quando Ele fala, não gera dor, dúvida, medo, insegurança. Quando é Deus falando, Ele não quebra princípio. Vou usar um exemplo bem chulo aqui, amém, irmão? Irmão, evangelista, Deus falou comigo que eu vou casar com o marido da irmã. Que Deus é esse que quebra princípio? Aqui nessa igreja não. Em nome de Jesus não tem ninguém que faça isso. Mas é um exemplo que eu estou te dando bem chulo, irmão, amém? Irmão, Deus falou que eu vou crescer na igreja, mas eu quero que você ore para o meu patrão ser mandado embora. Que Deus é esse? As bênçãos do Senhor não acrescentam dor. Você tem que orar para o seu chefe ser, como o nosso apóstolo ensinou, promovido, para você sim ir para o lugar dele. Não ele ser mandado embora. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que te exalta. Essa é a voz verdadeira de Deus, amém? Glória a Deus. A voz de Deus está ligada com a voz do líder. Muitas vezes não queremos seguir a direção da nossa liderança, pois achamos que querem nos bloquear ou poldar. Na verdade, não gostamos de ouvir um não. Querido, se a gente for pegar aqui, quem foi Samuel? Profeta, juiz, sacerdote. O único que teve os 3 ministérios, amém? E ali, a mãe de Samuel entrega ele para Eli, correto? E Eli começa ali a ser o discipulador de Samuel, amém? Certa noite, Eli e Samuel foram dormir. Glória a Deus. Samuel escuta uma voz. Samuel, Samuel. Para onde Samuel corre? Para Eli. Fala. Eli fala, eu não te chamei. Ele volta a dormir. Na 4ª vez, Samuel, Samuel. Ele vai até Eli. Eli se ligou pelo Espírito Santo. Falou, Samuel, a próxima vez que te chamar, você fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Chamou pela 4ª vez, Samuel, Samuel. Samuel, fala que teu servo ouve. O ministério de Samuel começa ali. Mas Deus primeiro falou com o líder. Tem vezes que a voz de Deus vai vir primeiro para o teu líder, querido. Aceite a direção do teu líder. Quando ele deu a direção para Samuel, fala, Samuel, quando chamar mais uma vez, você fala, fala que teu servo ouve. E ali Deus começou a entregar os tesouros para Samuel, como Ele vai entregar para a sua vida hoje, querido. Porque você não vai mais se apegar com as coisas desse mundo. Você vai entrar na presença de Deus. Você não vai querer saber mais de coisas que não vão edificar a tua vida, mas sim presença e manifestação do Espírito Santo de Deus. Querido, eu tenho muito esses tempos conversado com o pastor Fábio, me ajudado com o pastor Marcelo. Nós cremos, nós oramos por uma igreja, querido, que nós vamos andar pela rua, não por orgulho espiritual, mas porque Deus, Ele é mistério, querido. E a gente vai olhar para as pessoas vão estar enfermas, elas vão ser curadas, vão ser restauradas. Querido, não pode ser diferente. O mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus que deu essa direção aqui. O mesmo Deus que nós servimos é o Deus que deu a direção para escrever a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E por que é que nós não estamos vivendo os milagres que aquele povo viveu no Antigo, no Novo Testamento? Por que será? Porque nós temos que intensificar a nossa busca com o Senhor, amém? Deus, Ele fez tudo perfeito, querido. Você é perfeito porque Deus te criou, mas Ele quer que você une a perfeição que Ele criou com a intimidade que Ele tem para entregar para a sua vida. Querido, um crente cheio de autoridade, o diabo não resiste. O diabo não chega perto. Ele não consegue se infiltrar. Deus, Ele fez tudo perfeito.
Ele fez o cérebro para proteger o crânio. Ele fez o crânio para proteger o cérebro. Ele fez a costela para proteger o coração. Ele enviou Jesus Cristo naquela cruz para te proteger. Labassuri andaramanturi bicalabachai. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar a árvore da terra, ela morre. O homem sem Deus, ele morre. E é isso que o diabo quer, que o homem fique dentro da igreja, morto espiritualmente, sem intimidade, sem busca, sem relacionamento, sem jejum, sem propósito. Mas eu creio em nome de Jesus, que a partir de hoje a igreja vai fluir. É uma igreja que vai orar, é uma igreja que vai buscar, é uma igreja que não vai mais se apegar com as coisas desse mundo. Aplaude ao Senhor, querido. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nos tocando, querido. Não se apegue mais com as coisas desse mundo. Querido, faça um teste. Faça prova. Toda vez que você parar em situações que você lembrar dessa ministração, deixe de ficar distraído e vá orar para ver se sua vida espiritual não vai fluir. Amém? É a pior morte, a espiritual. Por isso o diabo se infiltra em nossas vidas para querer roubar a glória de Deus e nos fazer pensar que estamos no caminho do milagre, mas não estamos adorando ao Deus do milagre. Amém, queridos? Então, queridos, nós temos que ter a mudança de mentalidade. A nossa mente, ela tem que ser renovada a todos os dias, a todas as manhãs. Eu vou falar para vocês. Sabe quando Deus me deu essa palavra? Quando eu estava fazendo um propósito e eu tinha que orar 3 horas da manhã. Eu acordei 2 e eu liguei o videogame. Eu gosto de jogar videogame, amém? E aí, quando eu fui ver, em vez de eu começar a orar 3 horas, eu fui desligar o videogame 5 horas da manhã. Existia um Deus infiltrado dentro de mim, roubando a glória de Deus. Quanta coisa eu poderia ter recebido de Deus naquelas 2 horas. Quantas coisas nós podemos receber de Deus em meia hora, 1 hora que nós abrimos mão das coisas do mundo para nos prostrar nos pés do Senhor.